Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional venceu o jogo, fez o que era preciso, somou os 3 pontos, trancou a equipe do América na tabela de classificação da Libertadores da América, mas teve uma atuação muito preocupante. A vitória veio com um chute do Bosquilha, que desviou na zaga adversária aos 45 minutos do segundo tempo. Ok, o Inter encaminha com razoável tranquilidade a sua classificação às oitavas da Libertadores da América. Mas o time voltou a cometer erros que já vinha tendo nos jogos do Campeonato Brasileiro. E o técnico Eduardo Cudê precisa corrigi-los em caráter emergencial. E neste vídeo eu vou te contar essa história e também vou te falar sobre estes erros e sobre a vulnerabilidade do sistema defensivo do Inter. Vamos lá então, vamos analisar a vitória do Internacional 4-3 sobre a frágil equipe do América de Cali. Eu só quero te lembrar que o Internacional, depois da parada da pandemia, fez 15 jogos e os colombianos apenas 2 partidas. Um time desembocado, um time fisicamente ainda muito abaixo, sem ritmo de jogo, e mesmo assim o Internacional apresentou uma série de dificuldades que já vem apresentando no Campeonato Brasileiro e que o Eduardo Cudê não consegue solucionar. Antes de ir adiante e fazer essa análise, eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e deixe aí o seu like se gostar do vídeo. Te inscreve no canal do Menegas, jornalismo esportivo com isenção editorial, com independência e foco na dupla Granal. Tá inscrito? Peitoria, vamos lá então. Te inscreve aí no canal do Meneghete, que aqui tem jornalismo, foco na dupla e com muita isenção, análise e opinião com base também em informações. O Inter chegou a fazer 1-0 aos 2 minutos, o jogo se encaminhava com facilidade. O Inter fez 2-0, o Inter chegou a estar vencendo no segundo tempo por 3-1 depois de um vacilo no primeiro tempo. Aí o Inter cedeu um empate 3-3. Terrível o resultado que seria o empate para o Internacional. O Inter começaria a comprometer a sua classificação para a fase de oitavas de final da Libertadores da América. Aos 45 do segundo tempo, o jogo se encaminhava para um empate. O Bosquilha de fora da área arrisca, um bom chute, a bola desvia no zagueiro e mata o goleiro do América de Cali, que também é um goleiro bem vulnerável, não é lá essas coisas. Um jogo que se encaminhava muito fácil para uma goleada tranquila e que o Internacional, pelos seus erros, tornou difícil. O primeiro erro no gol do sistema defensivo do lado esquerdo, depois uma bola parada que tem sido ponto fraco desta equipe do Cudê, bola aérea na área do Internacional é um terror, é um erro atrás do outro. Desta vez o Abel Hernandes não acompanhou o jogador que estava marcando, que fez o gol, a bola no rebote, o jogador acabou marcando o gol, o Abel Hernandes no primeiro lance perdeu o embate com o colombiano, e assim o Internacional se encaminhava para um 3-3 que iria colocar todo o trabalho feito nas primeiras rodadas, o bom empate na Arena no Granal, a vitória sobre os chilenos, água fora. O Internacional estava comprometendo essa noite no Beira-Rio a sua vaga para a próxima fase. Com a vitória, o Internacional tem 7 pontos em 3 jogos, 2 vitórias, um bom empate com o Grêmio, e tem agora o Grenal para pontuar. A gente sabe que o Cudê tem tido enormes dificuldades contra o rival, né? Ou perde, ou quando muito empata. Aquele foi um bom empate na Arena, o Inter jogou mais que o Grêmio, mas vejam só, o Inter joga mais e empata. Quando joga menos, perde. Então não dá para projetar pontos do Internacional contra o Grêmio na próxima quarta-feira. Vamos esperar aí para ver quem chega melhor, vamos esperar os próximos jogos dos dois para a gente ter uma avaliação mais próxima de quem chega melhor. Mas o Inter precisa pontuar no Granal, no mínimo empate, e se ganhar praticamente define a sua classificação. Depois tem 2 jogos fora, contra o próprio América e contra a Católica. Bem, mas a atuação no Beira-Rio não pode ser justificada pelos desfalques, porque os desfalques se dão por justiça. Os jogadores quiseram brigar naquele Granal da Arena e estão suspensos, como o Cuesta, como o Edenilson e como o Moisés. Mas vamos analisar a relevância dos 3. O Cuesta faz uma temporada, depois da parada da pandemia, muito abaixo do que se espera, inclusive tem comprometido. O Moisés absolutamente irregular, instável, a exemplo de todo o time do Inter. E o mesmo vale para o Edenilson, até a temporada passada o melhor jogador do time, e que neste ano tem desaparecido em campo. Um jogo bom, 2 ou 3 em que ele some, em que ele está dispersivo, talvez já de olho
na proposta que o Inter deve receber nos próximos dias do futebol árabe. Ele está chegando aos 31 anos e sonha com um contrato para fazer o seu pé de meia. Mas o Kudê, e é isto que me preocupa no Internacional, ele não consegue corrigir os seus problemas defensivos. Eu espero que ele enxergue os problemas. O Inter tem uma marcação em linha, onde quando um jogador é driblado, todo o sistema defensivo é driblado. O Internacional na bola alta, na sua defesa, não sobe. É proibido cabecear na área do Internacional. Os zagueiros do Internacional, os jogadores volantes, quem quer que seja, não pode cabecear. Não, aqui a gente não cabeceia. O Inter não é proibido de dar chutão por determinação do seu técnico, e eu começo a achar que é proibido de afastar de cabeça uma bola na sua defesa. O Inter fica olhando os outros jogadores pularem e fica torcendo. Teve um lance do América que lembrou aquele gol do Maicon no Granal da Arena, em que os jogadores do Grêmio, o Diego Souza e o Maicon, fizeram tabelinha de cabeça, lembrando o futebol de praia, sabe? Sabe futebol de areia, lá no Rio de Janeiro, que o Renato, por exemplo, gosta de jogar. O Diego Souza e o Maicon fizeram isso com a defesa do Internacional. Depois os jogadores da América fizeram isso com a defesa do Inter e, por sorte do Lomba, não marcaram o gol. Porque o goleiro do Internacional fica absolutamente vendido, porque os seus zagueiros não cabeceiam. O Moledo ainda se salva, ainda conseguiu em um ou outro lance ter uma atuação mais definitiva. Mas mesmo ele acaba sucumbindo diante de uma defesa que é desorganizada para marcar. E essa história do Internacional ficar trocando passe infrutífero a todo instante no seu sistema defensivo, no seu campo de jogo, é um perigo. E mais uma vez o Moledo acabou tomando um cartão amarelo. Quando recebeu uma bola enforcada, também ele não definiu rapidamente, teve que fazer a falta. E assim o Internacional vai criando oportunidades nos seus erros para os seus adversários. Gente, esse América de Cali, que o Grêmio ganhou lá em Cali, e que é um bom time de futebol, quando o Grêmio ganhou era um outro América porque não tinha parado da pandemia, ele chegou em Porto Alegre completamente desestabilizado, completamente vulnerável, viagem longa, teve que parar até chegar em Porto Alegre. É um time que tem apenas 2 partidas nesse segundo semestre, depois da volta da pandemia. Os colombianos voltaram ao futebol muito depois do futebol brasileiro. O Internacional já jogou o Campeonato Gaúcho, já perdeu o Campeonato Gaúcho, já entrou no Campeonato Brasileiro, já lidera o Campeonato Brasileiro e eles estão com 2 jogos. E contra este time o Inter teve dificuldades. A direção do Internacional tem que enxergar isso e tem que fazer uma cobrança severa no técnico Eduardo Kudê. O Inter está rendendo abaixo do que se espera e abaixo do que ele mesmo, Internacional, já rendeu. E que não se justifique isso por desfalques. Porque este é o grupo que o Internacional tem para trabalhar. E é esse grupo que naquele Grenal teve 4 jogadores expulsos, porque decidiu brigar e entrar numa confusão, tanto o Inter quanto o Grêmio. Ah, mas o Grêmio, o Caio Henrique foi suspenso, não está mais. O Grêmio teve reservas, ou os jogadores estão machucados, suspensos. Bom, são circunstâncias que aconteceram depois. O Grêmio também teve 4 expulsos. Então, se o Inter foi pouco inteligente para criar aquela confusão, o Inter tem que saber que a conta chega. Aliás, o Patrick, por exemplo, hoje tomou um cartão amarelo e por pouco não foi expulso, ficaria de fora do Grenal. Talvez o Kudê devesse, eu acho que ele errou, mudar o time já no intervalo. O Inter está jogando de forma sonolenta em campo. É um time imprevisível. Gente, num jogo fácil, o América estava mortinho em campo. O América terminou o jogo, os seus jogadores não conseguiam, se abaixavam com a... Sabe quando fica com a perna morta, cansado, olhando para o chão, estavam liquidados fisicamente e acabaram crescendo. Em 2 vacilos do Internacional, o time primeiro faz um gol, desconta, faz o 3-3. Bom, aí todo mundo cresce, né? Tá 3-3 fora de casa num jogo que estava morto, liquidado, cheio de erros dos colombianos. E aí o Internacional deu a famosa vida para morto. E por um detalhe, por muito pouco, não entrega um jogo que era decisivo. O Inter até pode tropeçar no Grenal, porque o Grêmio também deve classificar. Mas se o Inter hoje empatasse, ou pior ainda, e teve uma bola quando estava 3-3, que o Lomba salvou no finalzinho do jogo, antes do Bosquilha marcar o 4º gol, se o Inter perde o jogo, bom, aí dá vida pro América, e o América é a força que vai incomodar a dupla Grenal. É o América, porque o América recebe a Católica lá em Cali. E deve pontuar, deve fazer 3 pontos. Então o América era o adversário a ser batido. A dupla Grenal deve encaminhar a sua classificação às 8º. Mas o tropeço do Internacional hoje não seria permitido e talvez fosse inclusive irrecuperável. A Libertadores é uma competição traiçoeira. Mesmo nesta fase
de grupos, em que duas equipes se classificam para as oitavas. Então o Kudê tem que corrigir esses vacilos, o Kudê tem que corrigir esses erros em caráter emergencial. Caso contrário, o Internacional ali na frente vai despencar no Campeonato Brasileiro, vai voltar para uma posição de terceiro, quarto, quinto lugar, vai ficar nesse bolo aí dos que brigam por vaga na Libertadores de 2021, e na Libertadores pega um adversário um pouquinho mais qualificado e também pode fazer a mala. O Kudê precisa ser cobrado pela direção do Inter para tomar providências que tenham como consequência a correção dos problemas, especialmente no sistema defensivo. Te inscreve no meu canal, ative as notificações, se gostou do vídeo deixa o like, compartilha. Vamos ficar atento aí no que o Kudê vai fazer daqui para frente. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.